Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar por que os períodos históricos são divididos da maneira que são. Bom pessoal, normalmente a história ela é dividida em Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, além da pré-história que antecede todos esses períodos. Mas professor, por que é dividido dessa maneira? Poderia ser de outra? Bom gente, com certeza. Como qualquer divisão de tempo, é uma divisão arbitrária, que é baseada em evidências para facilitar aí a compreensão dos períodos, deixar tudo de uma maneira mais inteligível, mas podia ser muito bem de outra maneira. Essa divisão é a mais aceita entre os historiadores, mas nem todo mundo concorda com ela, e a gente vai ver por quê. Bom gente, para entender isso, vamos voltar lá no primeiro período que antecede a própria divisão dos períodos históricos, que é a tal da pré-história. O que seria essa tal da pré-história, galera? Bom, gente, a gente entende como a pré-história humana aquela que começa com o surgimento do Homo sapiens, a nossa espécie, entre 300 e 350 mil anos atrás. Esse período da pré-história vai mais ou menos até 4.000 a.C. E a gente divide a pré-história em dois períodos, o período paleolítico e o período neolítico. Bom, gente, é na pré-história que o ser humano é nômade, ou seja, ele não possui residência fixa. O ser humano, nessa época, ele vagava de região para região em busca de abrigo, de alimento. Ele não tinha aí então a formação da agricultura e das cidades, o que vai acontecer a partir de 4.000 a.C., quando começam aí os períodos históricos propriamente ditos. Mas professor, o que acontece então em 4.000 a.C. que a gente fala assim, ó, agora começou a história? Bom gente, o marco aí escolhido pela maioria dos historiadores é a invenção da escrita na Mesopotâmia, que veio conjuntamente com a formação das primeiras cidades, a formação da agricultura. Poderia muito bem ser escolhido qualquer outro momento, porque inclusive essas datas variam de região para região. A gente tem aí a formação da escrita na Mesopotâmia, em uma época no Egito varia um pouco, na Europa também, por aí vai. Mas de modo geral a gente tem essa época onde a gente começa a Antiguidade, 4.000 a.C. Bom gente, é na Antiguidade que a gente vai ter aí a formação das civilizações lá na Mesopotâmia. Os assírios, os babilônios, os sumérios. A gente vai ter aí o Egito Antigo, a construção das pirâmides de Gizé, por exemplo. E depois, posteriormente, a formação da Grécia e da Roma Antiga. Bom galera, nesse momento aí a gente já tem, desde aí o período paleolítico também, a formação das migrações dos povos americanos, que migraram da África, passando pela Ásia, indo em direção ao Estreito de Bering, que é a teoria mais aceita. Outras teorias também falam que os povos que povoaram a América foram pelo Oceano Pacífico, pela Polinésia, por exemplo. Na Antiguidade a gente já tem aqui povoações na América, onde hoje é o Brasil também. Bom gente, a data mais aceita aí, para falar, ó, agora acabou a Antiguidade, foi o ano 476 depois de Cristo. Acontece nesse momento a queda do Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Oriente continua lá existindo. Agora a gente vai entrar no período da Idade Média. Gente, aí temos um outro problema, porque o período da Idade Média ele acontece principalmente na Europa. Não dá para você pegar os fenômenos da Europa e levar para o resto do mundo, como a Ásia, a África ou mesmo na América do Sul. Na Europa a gente vai ter o feudalismo, os senhores feudais, a Igreja Católica como instituição mais poderosa e o povo que se organiza principalmente na classe dos camponeses. Na época do feudalismo não havia moeda circulando na Europa, galera, não tinha dinheiro. O
pessoal trocava produto por produto, era assim que o feudalismo funcionava. Era uma economia principalmente agrária. Mas galera, é importante lembrar que isso acontecia principalmente na Europa. Na Ásia, na África, na América, o fenômeno do feudalismo não se aplica. Mesmo na Europa, o feudalismo se aplica mais para a França do que para outros lugares. Então essa divisão aí também é problemática quando a gente coloca a queda do Império Romano. Porque ela é muito eurocêntrica. Bom, gente, a Idade Média termina em 1453. É a divisão mais aceita. Quando cai agora o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Quando os turcos otomanos invadem Constantinopla, depois de um longo cerco à cidade. E aí, galera, isso é importante porque quem vai dividir aí nessa época? Eles vão falar que a tomada de Constantinopla vai mudar o eixo comercial do mundo. Os portugueses, espanhóis que usavam Constantinopla para chegar lá nas Índias, num caminho por terra, agora vão ter que mudar a sua rota. Portugal e Espanha, então, vão se jogar ao mar, em rotas comerciais oceânicas. E aí a gente vai ter as navegações que vão dar origem à chegada dos europeus na América. Nem todo mundo concorda com essa divisão em 1453, gente. Tem gente que vai falar assim, a melhor divisão para mim é 1492, quando Colombo pôs os pés na América. Mas essa ainda não é a divisão mais aceita de modo geral. Tem gente até que vai falar assim, ó, não, para mim a Idade Média vai terminar lá em 1789, porque até lá a gente vai ter na Europa o feudalismo, os senhores feudais, o poder da igreja, e realmente tudo isso vai existir ainda por muito mais tempo. Mas apesar disso, não é a divisão mais aceita. Normalmente os historiadores vão acabar falando que a Idade Média acaba aí, ó, 1453, a tomada de Constantinopla. Beleza? Bom, gente, aí a gente vai ter outro período, a Idade Moderna. Pessoal, a Idade Moderna difere da Idade Média em muitos quesitos, apesar da gente ainda ter na Europa o feudalismo, os senhores feudais, tudo isso. Porque a gente vai ter aí na Itália o Renascimento, a gente vai ter aí o ressurgimento do comércio que durante a Idade Média não tinha, a gente vai ter aí a chegada dos europeus na América, o extermínio das populações indígenas na América, o estabelecimento da colônia portuguesa no Brasil, a escravidão negra ficando no Brasil, as navegações no Atlântico e no Índico, ligando o mundo de uma maneira mais globalizada pela primeira vez. Tudo isso é diferente agora na Idade Moderna. Se o feudalismo ele existia na Idade Média, a gente vai ter feudalismo agora também, mas com a presença dos reis e rainhas, muito mais consolidado. A gente vai ter, por exemplo, na Inglaterra a figura da rainha Elizabeth I, do rei Henrique VIII, do rei Luís XIV, o rei Luís XVI na França. As monarquias absolutistas se formam na Idade Moderna. Beleza? Mas quem ainda acha que é mais parecido com a Idade Média, tem todo motivo para achar isso. Porque para a maioria da população, galera, lá da Europa, quem morava no campo, no interior da França, em 1650, a vida era quase igual a 1250, por exemplo. Pouco mudou. Imagina se você fosse camponês lá no interior da França, você nem estaria ligando, nem estaria interessado se estão chegando na América, o que está acontecendo aqui na colônia do Brasil, com os indígenas aqui sofrendo a violência dos colonizadores, você não estaria nem aí. A sua vida continuaria a mesma. Beleza? O último período que se costuma dividir a história, pessoal, é a Idade Contemporânea. O período mais aceito que se divide a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea é a Revolução Francesa, pessoal, em 1789. A queda da monarquia na França. E, consequentemente, ao longo do século XIX, a gente teve a queda de várias outras monarquias na Europa. Né? Essa divisão aí, ela também leva em consideração que nesse momento acontece a Revolução Industrial. A Revolução Francesa, ela, por um lado, ela representa a ascensão da burguesia ao poder, os comerciantes, os que viviam do dinheiro, e a queda do antigo regime, o clero,
né? E a nobreza feudal, que deixam de ter poder. Agora vai ser a burguesia que vai ter poder na Idade Contemporânea, gente. E a Revolução Industrial ela tem tudo a ver com isso, porque a gente vai deixar a organização feudal de lado para ter agora a organização industrial capitalista, onde até hoje a gente tem o quê? A burguesia ali, burguesia financeira, se consolidando depois também como o grupo dominante. Beleza? Bom, é na Idade Contemporânea, pessoal, que a gente vai ter aí a intensificação de vez da globalização, que começou lá com as navegações no século XVI, XVII. A gente vai ter o avanço das comunicações na Revolução Industrial, novas formas de combustível. A gente vai ter aí novas tecnologias, como por exemplo a internet nas últimas décadas. E também, por outro lado, a tecnologia armamentista nunca se desenvolveu tanto. Nunca um século matou tanta gente em guerra quanto o século XX, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Foi talvez o século mais violento da humanidade. Beleza? Bom, tudo isso aí, galera, nos faz perceber que, por um lado, essa divisão de tempo ela não tem a ver de jeito nenhum com o fato de que a humanidade está saindo de um lugar pior para ir um lugar melhor. Não tem nada a ver com progresso, porque o ser humano está caminhando não se sabe para onde. E a divisão dos períodos ela é muito subjetiva, gente. Eu reiterei aqui em vários momentos como que essas divisões são eurocêntricas. Nós mesmos falamos aqui de várias coisas que acontecem na Europa, né, para delimitar um período do outro. E o resto do mundo? Como é que ficam nessas divisões? Né? Muitas vezes o restante do mundo não aparece nesses critérios para definir os períodos históricos. Isso é extremamente importante para ajudar a gente a entender todas essas questões. Beleza, pessoal? Deixa sua pergunta, seu comentário, que a gente vai debatendo aí nos próximos vídeos. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.